Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um episódio do BleaCast. Esse é um podcast que você pode assistir semanalmente lá no YouTube, Spotify e Apple Podcast. E ele é de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea para transformar a sua vida. Nós estamos aqui reunidos hoje e hoje eu estou muito empolgado, porque o convidado de hoje é alguém que representa muito para mim e para minha família. É a primeira vez que eu estou assim diante dele e eu estou impressionado com o que ele fala, com o que ele faz, com o que ele já fez. Gente, esse daqui é de utilidade pública. O podcast de hoje eu tenho certeza que vai edificar muito você. A vida desse homem é uma inspiração para todos nós. E hoje aqui eu estou sentado com Moisés, pastor Moisés, AD Panorâmico, está aqui. Juventude do Campo de Campinas sendo prestigiado pelo nosso bispo, pastoreando grandes igrejas no Campo de Campinas. Moisés, se apresente aí. Olá, gente, a paz do Senhor. Pastor Marcos Sérgio, é um motivo de grande alegria estar aqui nesse podcast, né? O BleaCast, participando desse momento e dessa mesa aqui com grandes pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento de grande crescimento para nós aqui nesse momento. E esse convidado de hoje? Rapaz, se para você é um motivo de alegria, quando eu tirar a foto e postar, minha mãe vai ficar feliz demais, porque minha mãe é fã dele. Eu também, né? É legal, né? É muito bom. Eu fiquei muito empolgado em recebê-lo aqui, viu? E eu fiquei mais feliz ainda de poder estar aqui nesse momento. Do outro lado está o Starley. Gente, é Arnold Starley. Pastor Arnold Starley, seja muito bem-vindo aqui. Quero poder cumprimentar a todos, pastor Marcos Sérgio, nosso querido convidado. Daqui a pouco o Marcos Sérgio vai apresentar o pastor Moisés. Deus abençoe vocês poderosamente para tratar de um assunto sério, ao mesmo tempo que nunca perde sua atualidade. E que, enfim, estamos aqui com o propósito de contribuir. E revendo meu amigo Marcos Sérgio, Deus abençoe poderosamente. Marcos, que tem sido uma inspiração, né? Sempre de uma forma bem dinâmica, tem sido uma bênção de Deus para as nossas vidas. E vamos que vamos, doutor. É teólogo brutal aqui, viu? Se você pega o dicionário, fica com ele na mão, porque tem umas palavrinhas que tem que consultar lá. O que esse Starley falou, gente? Starley, eu fico muito feliz. Starley não é só vigília, ele ministra cursos, seminários, sempre muito ativo e antenado, um teólogo que a gente tem muita admiração por você. Que bom que você veio hoje aqui. E você fez a ponte para trazer aqui o pastor, eu gosto de falar, Reverendo Napoleão Falcão. Reverendo. É nós, querido. Que alegria. Legal. Prazer indizível estar com vocês, partilhar desta mesa láurea, desta mesa incandescente, pungente, indescritível, magnífica, né? Que traz uma exuberância teológica com efeito de edificação espiritual para o povo. Estou muito contente de voltar a Goiânia, essa Goianinha que eu estive morando 20 anos. Eu cheguei aqui em 77 e trago assíduas lembranças marcantes e indescritíveis de momentos assíduos e maravilhosos que tivemos quando moramos em Goiânia. Foi daqui que parti para 46 países do mundo. Olha, que legal. Pastor Napoleão, o senhor nasceu para pregar? Eu nasci para dois propósitos. Sim. Servir a Deus. Sim. E esperar do céu seu Filho Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Servir e esperar. Esse é o fundamento básico, consonante, indispensável daqueles que estão crentes em Jesus. E o senhor tem quanto tempo que o senhor serve a igreja pregando? Pela graça de Deus, 53 anos de ministério. Parece que comecei hoje, né? Desde 68, ainda fui pastor com 17 anos de idade. Com 9 meses de crente. Isso é um abortivo dentro da essência teológica e doutrinária. Mas Deus aprove fazer isto vindo lá dos rincões paraibanos, né? Para morar em Goiânia, nessa cidade linda, maravilhosa, próspera, de igrejas maravilhosas. Goiânia
Hoje é com Goiânia e Recife. É a Jerusalém Nacional. Olha, isso é legal, hein? Qual foi a primeira igreja que o senhor pregou? O senhor se lembra o que o senhor pregou nesse dia? A primeira igreja que eu preguei foi dentro do mato, né? Foi. Eu só sabia pregar 20 de Êxodo, não farás para ti mais de escultura. Olha só, já foi no mandamento. Já fui ali, eu comecei a pregar com 7 dias de crente, entrei na escala de auxiliar, lá nos Estados Unidos da Paraíba. E de lá fui expulso de casa, Sim. porque aceitei o evangelho, minha família, uma família ilustre, política, né? Papai foi o primeiro prefeito biônico da cidade de Lucena. Lucena é no litoral norte da Paraíba. É uma formosa e enseada terra que se ostenta ao pé do mar. Naquelas palmeiras verdentes se embalam ali contente o leque do coqueiral. Foi lá onde eu nasci, eu sou do litoral mesmo do estado da Paraíba, Sim, né? Das praias. Sim. E dali por diante vim morar em Goiânia e daqui despontei para o mundo. São 46 países de onde já levei a preciosa semente do evangelho e parece que comecei hoje. Que legal ouvir isso, hein? Muito bom. 50 e quantos anos? 3 anos. 53 anos servindo na igreja do Hoje eu Senhor. sou o terceiro pastor mais antigo do país. Muito bom, muito bom. Agora a pergunta é: Bleano? Assembleano? Assembleiano, Desde o início? raiz profunda, ultra-ortodoxa na Assembleia de Deus, né? É uma igreja linda, eu sou muito feliz de ter, na minha infância, da minha juventude, nos meus vespertinos dias de fé, ter me convertido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma igreja que eu me sinto muito bem. A igreja tem tudo, tem línguas estranhas, tem batismo com o Espírito Santo, expulsa demônio, né? Cura enfermos, liberta o oprimido. O que é que eu quero mais? Então o senhor já pregou em 40 e tantos 46 países. E os estados brasileiros? Todos eles. Todos eles. Do Chuí ao Iapoque. O senhor já chegou em alguma igreja assim que o senhor ouviu aquela mensagem e fala, essa mensagem foi eu que fiz? Ou o senhor já viu algum YouTube, tá lá, alguém pregando, você fala, isso aí eu preguei há 20 anos atrás, desse mesmo jeito. Alguém que se inspirou no senhor. Já, porque a vida é uma ascendência, é uma tangente ascendência que segue no tempo e no espaço. Então, nós dependemos um do outro. Hoje eu falei para Starley que o homem só é homem à sombra de outro homem. Essa frase eu não esqueço nunca mais. Então isso passa de um para outro. A sombra de Moisés passou para Josué. A sombra de Elias passou para Eliseu, né? Então nós somos uma herança que vai passando de um para as posteridades. Eu já recebi uma herança também. Quem foi o meu mentor intelectual, teológico e espiritual? Pastor Gesiel Nunes Gomes. Para mim, a maior autoridade teológica deste país, né? Quando eu falo nele, eu me emociono muito. Legal. E às vezes me omitia de falar onde ele estava. Quando ele chegava, eu parava e só continuava quando ele saía, por respeito. Eu tornei a primeira turma de bacharel no Rio de Janeiro, de 70 a 74, né? E daí por diante fiz 1 ano em Boston, né? Mais 1 ano em Boston, Estados Unidos, e a vida continua dando sequência. Já escrevi 26 livros e agora escrevi 2 tratados de escatologia bíblica em Apocalipse. Um com 320 páginas e outro com 645 páginas. Então, a vida ela é muito dinâmica e você precisa sempre atrair a vida para dentro de você, rejuvenescendo constantemente, tendo Jesus Cristo como o embrião maior do seu ser. Isso é gostoso, é faustoso, é divino, é pungente, é magnífico, é indescritível, é real, é absoluto. Servir a Deus foi, é e sempre será a melhor coisa que uma pessoa pode fazer nesta vida. O resto é resto. O senhor gosta muito de Apocalipse. Qual é a Gosto. importância desse livro para a igreja do Senhor? Os fundamentos doutrinários da fé cristã se dividem em 3 áreas: coisas mais fáceis, coisas menos fáceis e coisas mais difíceis, né?
De Gênesis e Apocalipse são essas três áreas que abrangem a teologia. As coisas mais fáceis são as coisas relacionadas com o plano soteriológico de Deus, a doutrina da salvação. Então Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. Da salvação da alma não se deve e não se pode reduzir mais nada. A única coisa que o homem faz para receber é só crer. Não tem mais nada a fazer. Você não precisa carregar pedra na cabeça, subir 365 degraus de um templo religioso para pagar a promessa. É somente crer. Atos 16 e 31. Deus reduziu este plano a um nível irredutível. Porque a política de Deus é uma política soteriológica. Deus não quer perder o homem. Tito 2:11, mas a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aí vem a exigência, que é a condicionalidade, né? A Bíblia é proporcional e condicional, ensinando que renunciando é do homem. Então o homem tem uma participação ativa na salvação. As coisas menos fáceis da teologia são dons espirituais, e quem ensina sobre dons tem que ser um indivíduo altamente equilibrado. Se ele segura demais, o povo fica frio. Se ele solta demais, o povo fica fanático. A vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Porque muitos correm, mas não chegam, cansam no caminho. Quando Deus colocou a nuvem no deserto, Deus deu uma lei para Israel. Não ande na frente, mas também não ande atrás. Não seja fanático, mas não seja omisso. Não seja formalista. Mantenha uma cadência para haver durabilidade na sua fé. Aí vem as coisas mais difíceis, que é as coisas relacionadas com a escatologia, e aí tem que ter muita sensibilidade. Nunca diga o que a Bíblia não disse. Perigoso. Apocalipse tem 22 capítulos, tem duas coisas que Deus não quis revelar aos homens. O Apocalipse, dos seus 22 respectivos capítulos. Primeiro, Deus não quis revelar aos homens as vozes dos trovões. Quando os trovões rebobinaram na ilha que João ia escrever, o anjo do Senhor disse: Célis, não escreva o que os trovões falaram. E a segunda coisa que Deus não quis revelar, quem são as duas testemunhas? Eu acho que isso não é interessante, não, porque para a igreja não é interessante, porque a igreja não estará mais aqui quando as duas testemunhas estão em evidência. Eu sou pré-tribulacionista clássico e dispensacionalista clássico, com convicções absolutas. Eu quero que depois o senhor explique isso direito aí. Tá certo. E de tal forma que o Apocalipse é um livro que... revelação, né? Tem 22 capítulos. A igreja é introduzida no capítulo 1, eu falei isso ontem, e ela aparece nos capítulos subsequentes, 2 e 3. Ela aparece de Éfeso até Laodiceia. O capítulo 4, a igreja não está mais. Ela é arrebatada no capítulo 4. Aquela palavra subicar é um prenúncio da escatologia no arrebatamento. O capítulo 5 de Apocalipse trata do livro da redenção, seus 7 selos. Na minha pedagogia de entender, aquilo ali é soteriologia pura. Aquele capítulo 5 de Apocalipse é o livro da redenção e seus 7 selos. O capítulo 6 de Apocalipse não tem igreja também mais, porque o capítulo 6 é os 7 selos, que vem com a aparição dos 4 cavaleiros: falsa paz, guerra, fome e morte. O capítulo 7 fala dos mártires na glória. Os capítulos 8 e 9, as 7 trombetas, não tem mais igreja aí. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, um pé na terra e outro no mar, do Senhor e a terra e a sua plenitude. Não tem mais a igreja. O capítulo 11 são 2 testemunhas, 2 homens que Deus vai designar para profetizar no período dramático da grande tribulação, vestidos de sacos. Eles serão mortos, com 3 dias e meio eles ressurgem. Ninguém sabe quem é. O capítulo 12 é a mulher e o dragão, que questiona os teólogos, seja a igreja. A igreja não é mulher, a igreja é virgem. Eu sou ultra-ortodoxo. A mulher ali é uma linguagem simbólica apresentando Israel, que profanou a aliança com os deuses mitológicos, né, e tornou-se mulher, que foi para o deserto. O deserto na Bíblia é a ausência da graça. Havia um dragão que parava defronte da semente da mulher para lhe entregar o filho varão. Patrioticamente falando, Jesus é judeu. Jesus morou em 4 lugares. Nasceu em Belém, morou em Nazaré, morou no Egito e terminou em Cafarnaum. O capítulo 13 de Apocalipse é as 2 bestas, mar e terra, são 2 sistemas filosófico, político e religioso. A igreja não estará mais. O capítulo 14 é 144 mil selados para o milênio. A igreja não estará. Os capítulos 15 e 16 é 7 salvas da ira de Deus. Não tem igreja aí.
O capítulo 17 é um sistema terrível, diabólico e religioso, que é a mulher vestida de escarlate. O capítulo 18 é as 4 vozes da queda de Babilônia. Não tem igreja aí. A igreja só volta a aparecer. Do capítulo 4, ela só aparece no 19, nas bodas do Cordeiro. Depois ela desce em glória no capítulo 20, para o milênio Israel, o milênio eterno, o milênio Cristo. E o capítulo 21 é o juízo final, o trono branco, com a aparição da revelação de livros que se abre, a grande biblioteca divina. E os homens foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Livro da consciência, livro das palavras, livro do corpo, livro da maldição, livro dos segredos dos homens se abre diante dele. E depois vem as 7 glórias matinais de Jerusalém, encerra o livro com novos céus e nova terra. Fantástico. Fantástico. Que mente também, hein? A mente é boa, né? Velhice é dar-se também por doenças, né? A doença atrai a velhice precoce. Desde que você tenha um corpo saudável, isso ajuda em todo o princípio metabólico. Então você, espírito, alma e corpo, né? É o tridimensional da vida do homem, né? O corpo é a bainha da alma, a alma é a sala de gravação do espírito. Então tudo que vai para o espírito passa na alma. Existem religiões que não doam sangue porque quem doa sangue doa a alma e você não pode doar a alma. Mas especificamente, doutrinariamente falando, existem 4 designações fundamentais da palavra alma na Bíblia. Primeiro, alma como pessoa. Nós aqui somos 4 almas, 4 pessoas. Romanos 13:1, toda alma seja sujeita às potestades superiores. Não há potestades que não venham de Deus, as que existem foram ordenadas por Deus. Alma como pessoas. Existe alma com função biológica, Levítico 17:11, porque a alma da carne está no sangue. Biologicamente falando, extinguir-se o sangue cessou a patologia física. Existe alma com sentimento do homem. Na beira do Getsemane, Jesus disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficar aqui e velai comigo. Existe a sincronia da alma, que é o solilóquio. Soliloquiar, que é o Salmo 42, não é falar com você, é falar com a sua alma. E quem já falou sozinho sabe, eu falo muito sozinho, mas eu falo com a minha alma. Soliloquiar é falar de você para você. Eu acho que a gente fala mais com a gente mesmo do que com outras pessoas. Você fala com a sua própria alma. Eu moro no último andar do prédio, são 10 andares onde eu moro no apartamento, no último, né? E então, eu soliloqueio muito quando eu venho descendo. E às vezes as pessoas dizem, reverendo, falando sozinho, eu digo, mas rapaz, Mas é solilóquio. Isso é muito interessante, você falar com a sua própria alma. A alma é a receptora do espírito. E depois vem a alma como parte mortal do homem. Quando Jesus disse, não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Agora Apocalipse 6:9 diz assim, vi debaixo do altar de Deus as almas, dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus e clamavam e diziam. Se clamavam e diziam, estavam conscientes. Então existe uma vida após a morte. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi quando eu morava aqui em Goiânia. A vida após a morte. Eu falo de plasma, citoplasma e núcleo. Eu começo com essa divisão central da nossa alma. Porque, segundo Roberto Rucchi, no ano de 1665, ele descobriu a famosa teoria das células humanas. Ele descobriu que do tendão de Aquiles até o frontal, você tem 60 trilhões de células. As células achatadas, cilíndrica, né? E também você tem o DNA de cada célula humana equivale a 1,70 m. Então, se você multiplicar 60 trilhões de células que tem no seu corpo por 1,70 m, o seu DNA em célula dá para ir na Lua 3 vezes. Isso é engenharia genética, porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. E às vezes as pessoas pensam que a Lua é uma peça teatróloga. Você diz assim, Lua bonita, se tu não fosse casado, eu poria uma escada e ia lá no céu te beijar. A Lua não é um satélite que recebe luz do Sol só para clarear a noite. Não, senhor. A Lua é a maior diaconisa que Deus tem no espaço sideral. Se não for a Lua, os oceanos seriam pútridos.
Não havia vida marinha, nem equilíbrio das placas tectônicas dos mares. O papel da Lua é clarear a noite e oxigenar os mares. E esse processo se chama Tábuas das Marés. E quem comanda isso? A Lua. Porque tudo que Deus faz é pensando no homem. Ele oxigena os mares para que você tenha peixe bom, crustáceos bom, lagosta e camarão. Tudo que Deus faz é pensando no homem. E por que o homem não glorifica a Deus como Deus? Cadê a ignorância? O maior jurista do Brasil, Dr. Rui Barbosa, enfatiza em um dos seus livros que a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Paulo disse, eu era blasfemo e perseguidor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na minha ignorância. Então a igreja de hoje, ela precisa mais se averbar a palavra, conhecer mais a Bíblia. As emoções é muito boa no pentecostalismo, como consequência e não como prioridade. Você percebe um crescimento na juventude, pelo tempo que o senhor está... Temos esperança de ter grandes teólogos hoje e para o futuro no Brasil, institucionalmente, no meio da Assembleia de Deus. O tempero da teologia é o equilíbrio. Nem tanto a praia, nem tanto o mar. Esse é o equilíbrio. Você tem que ser um pentecostal racional, um pentecostal inteligente. Você não vai para a igreja para fazer barulho, você não é autômata, você não é robô. O barulho pode acontecer como consequência, como estado de graça e não como uma prioridade. Então, esses acervos, barulhos, pseudos pentecostais, não traz edificação a ninguém. O que edifica mesmo é a notoriedade da fé que vem pela palavra. A Bíblia diz, o crer vem pelo ouvir da palavra de Deus. As Escrituras é o caudal de Deus para proporcionar crescimento do homem em todas as áreas, psíquica, mental, espiritual, religiosa, econômica, tudo. A Bíblia é o jornal de amanhã. Tudo que vai acontecer amanhã já está na palavra. Por exemplo, nós temos tecnologia de ponta na palavra. O celular que você usa está na Bíblia. O sacerdote tinha uma pedra de ônix chamada Urim Tumim, luz de perfeição. Por um ele falava com Deus, por outro ouvia a voz de Deus. Esse telefone celular. O carro que você usa também é tecnologia. Quem falou sobre carro só conhecia Cáfilas. Quem falou sobre carro só conhecia Cáfilas, que era o Naum. Né? Ele só conhecia camelos. Era o profeta do deserto. Mas ele diz, quem são esses que vêm como tochas, chocando-se nas praças e nos cantos dos muros? Isso é automóvel, que segundo pesquisas já promoveu mais mortes do que as duas grandes guerras mundiais. E o avião, ficam dizendo, foi aqueles dois moços lá do americanos ou foi Santos Dumont? Foi Deus. Isaías capítulo 60, verso 8 diz, quem são estes que vêm como nuvens e como pombas às suas janelas? Avião. Isso cumpriu-se em 1817, quando o general Allenby trouxe a primeira leva de judeus da Turquia, quando a figueira começou a brotar. Então a Bíblia tem tudo, religiões, ciência, tecnologia, direito comparativo, normas comparativas. A Bíblia tem tudo, é um código de direito civil. Um bom advogado é aquele que tem familiaridade com as Escrituras. Você quer saber tudo sobre leis? Você lê números, tudo sobre leis, a lei da terra, a lei agrária, tem tudo. A Bíblia é uma coisa linda. Diz no princípio, ali no Bereshit Bará. Ali começa tudo. Ali está Jesus. Jesus está em toda a Bíblia. A comparação é Provérbios 8, 22. Diz, no princípio, no Bereshit, o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, seu engenheiro, e com ele folgava na sua delícia. Aí vem Gênesis 3 e 15. Pois da semente da mulher. Mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. A Bíblia está errada? Errada não. Na junção carnal do casal, os cromossomos masculinos e femininos entram em evidência. Então, quando você nasce geneticamente, você traz do seu pai e sua mãe. Você tem pai e tem mãe. Por exemplo, os meus olhos é do meu pai, mas o meu nariz, assim, bem coisa, é da minha mãe. Reverendo Osmar, puxa para olhar é porque... Reverendo Osmar está entre as câmeras para olhar os olhos aqui.
Os olhos verdes do pastor Napoleão. Do pai. Do Eu tava pai. falando. Mas o nariz é da mãe, são cromossomos, né? Mamãe não tem semente, quem tem semente, ela é receptora da semente, mas tem cromossomos. Então a Bíblia ela tem uma saída para cada interrogação. A questão é você, porque os conhecimentos bíblicos eles vêm de 3 fontes. Quais são essas fontes por onde passa e processa o conhecimento? Herdados, pesquisados e revelados. Tudo que nós sabemos vem dessas 3 fontes. Herdamos de nossos mestres. Primeiro, nós somos produtos de uma escola. Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Isso é muito interessante. E conhecimentos pesquisados, quando você investe em bons livros, né? Porque vai passando de um para outro, né? Conhecimentos pesquisados. E depois vem o conhecimento revelado, que dá-se na pedagogia da oração. Naqueles momentos que você passa aos pés de Jesus, aqueles momentos disciplinadores. O escritório da gente é a nossa oficina, onde ali nós temos aqueles momentos com Deus devocional. Porque Deus não quer só te ouvir. Deus quer que você pare para Ele falar. Uma vez o Senhor chegou no meu escritório e me deu um banho de moral. E disse-me, rapaz, eu não gosto das tuas atitudes, porque tu tem tempos para a tua biblioteca, eu tenho uma biblioteca razoável. Tu tem tempo para teus amigos, não tem tempo para mim, rapaz. Cadê o tempo dispensado para mim? Eu quero falar contigo, tu não me deixa. Tu grita, mas eu não estou naquilo, rapaz. Amola a tua ferramenta primeiro. Eu te convido para o altar do jejum, da devocional oração, da intrínseca leitura da Bíblia. Eu quero me revelar a ti. E aí tu vai te esforçar menos, rapaz. Lembra-te que quando o corte do machado está embotado, se põe muita força. Mas quando está afiado, o trisco corta. Todas as vezes que tu fores ao meu altar, me convida para que a minha presença suba contigo. Isso é muito interessante. Só os anos vão delinear essas coisas na nossa vida. A impetuosidade da juventude não entende isso. Mas vai chegando o tempo da maturidade e você vai aprendendo nesse candinho diplomático da tua fé e nesse intrínseco relacionamento com Jesus. Isso é muito interessante. E o Espírito Santo leva você a esses caminhos briosos e inteligentes. Então hoje eu prego, não sinto canseira, não sinto cansaço, não sinto dor nos peitos. Que Deus não quer você só para um dia. Você sabe que o púlpito pentecostal é lugar de fortes emoções. E quando elas não são controladas, você pode ser traído por elas. Verdade. Tem que ter critério. Você é de carne e osso. Eu me lembro do pastor Bernard Johnson, um dos maiores pregadores de cruzadas evangelísticas no Brasil, um grande ganhador de alma. Mas o coração não aguentou. Aos 63 anos, estourou. Pá, morreu. Então, Deus nos quer preservar para o tempo que for necessário. É preciso domarmos a nossa natureza, cairmos mais aos pés de Jesus, ficar mais tempo com Ele na oração. O melhor lugar da minha casa são 3 lugares distintos. O meu aposento de dormir, a cozinha de me alimentar e a minha oficina de falar com Jesus. Ali eu me realizo. E muitas vezes a Virgínia chega, você está dormindo? Não. Eu estou em silêncio para ouvir o meu Senhor. De vez por outra só solto um gemido. Porque Deus transforma gemidos em palavras. Nós somos tão frágeis. São Paulo disse, vós não sabeis orar como é conveniente. Mas, todavia, o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Isso é lindo,
essa cadência espiritual, essa disciplina que devemos ter, né? Eu sou muito disciplinado nos meus horários, nas minhas coisas. Eu tenho a hora de estar com o meu Senhor, sagrada, a hora da minha corrida, a hora da minha natação no mar. Eu tenho tudo isso com disciplina. Disciplinado. Porque você tem que exercer a chamada mordomia do tempo. Porque Deus pede estrita conta do meu tempo. Eu não devo perder o meu tempo em passatempo. Depois eu quero fazer conta e falta tempo. Eu gastei tanto tempo sem fazer conta e agora quero fazer conta, mas não tem mais tempo. Então tem que ter cuidado. Temos que ser mordomos do tempo. Pastor Napoleão, sem dúvidas é extraordinário, né, poder ouvir o senhor aqui nessa manhã. E para mim, pastor Marcos Sérgio, tem sido até um ensinamento muito grande, né? Principalmente no que tange o que o senhor acabou de falar, né? Do preparo, do amolar o machado, de se preparar. Principalmente para mim, obreiro novo, menos de 6 meses pastoreando uma igreja. E essa dependência, essa necessidade, ela é primordial. Mas eu queria fazer uma pergunta bem assim, tranquila para o senhor nesse sentido. A gente vê assim que Deus ele abençoou assim. Uma vez eu ouvi a mensagem do pastor Marco Feliciano, ele fala que Deus tocou na mente de Daniel. A gente vê que o senhor tem uma mente assim muito iluminada por Deus, né? Muito bem direcionada, tudo assim muito uma clareza de ideia muito grande do que é reino, salvação, a Bíblia, a palavra de Deus. E eu queria ver, porque todos nós aqui, quando nascemos em Cristo, uma nova criatura, nós recebemos uma certidão de nascimento, como se fosse uma folha em branco. E eu conversava esses dias com alguns amigos, pastor Marcos Sérgio, é como se a gente recebesse alguns carimbos, tanto na nossa parte familiar, mas também no quesito espiritual, de pais espirituais, que marcaram a nossa vida. Agora há pouco falava com o pastor Marcos Sérgio, o estilo, o jeito dele pregar, né? O que marcou, quem passou na vida dele no seu início de fé, quando ele de fato começou o seu ministério, quem teve que selou algo na vida dele, no ministério dele. Eu queria entender um pouco mais, tanto nesse quesito natural, biológico, da sua família. O senhor já falou aqui do seu pai, da sua mãe. Eu queria conhecer um pouco mais aí a sua vida pregressa, né, da questão dos seus pais e também dos homens e mulheres que marcaram a sua vida, que selaram algum carimbo na sua vida, no seu ministério com Deus. Amém. Na minha infância, eu fiz a Escola Oficial do Exército Brasileiro, né? Servi como primeiro-tenente do Exército na Infantaria, 15º Regimento de Infantaria. Então tem que dar paz do Senhor combatendo continente. E aí, terei meu tempo e que eu fiz o CPUR, o curso preparatório de oficiais de reserva, e depois eu encontrei Jesus na minha vida. Eu tinha orgerize de crente, né? Eu deplorava os crentes, né? Papai era as pessoas mais ricas, mais afortunadas do lugar, a nossa família, muito tradicionalista, religiosamente falando. Foi muito difícil para mim, né? Fui fazer uma serenata na casa frente à casa de um rapaz um senhor que era barbeiro lá. Ele tinha uma filha, né? Ele era crente, eu queria namorar com a menina, mas eu não era crente. Fui fazer uma serenata, estava alcoolizado. Quando esse barbeiro saiu pelas portas do fundo, era do clarão da lua, assim, ele olhou para mim e disse: não acredito que é o senhor que está aqui. Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: mas eu estou orando, estava orando, e o senhor agora... Por que o senhor não volta para sua casa e me deixa eu orar mais pelo senhor, pela sua família? Deus tem uma obra com o senhor não pode viver assim. E eu fiquei ouvindo aquilo. O senhor me faz um favor, mas eu digo: eu gosto da sua filha, eu sei que o senhor gosta da minha filha. Eu tenho uma filha para casar. Mas eu gostaria de conversar esse assunto com o senhor amanhã. Seria possível o senhor voltar, ir para sua casa, descansar? E nós nos encontrarmos amanhã na minha barbearia às 10 horas. Eu terei o prazer de cortar o seu cabelo e nós conversarmos um pouco. O senhor faz isso para mim? Faço. Fui embora com outro amigo. E no outro dia, duas forças, né? Daquele antagonismo. Uma dizia vai, outra fica. Mas Jesus venceu.
Eu fui à barbearia dele e quando ele me viu, já me abraçou. E eu nunca tive um abraço daquele tão fraterno. Pediu que eu sentasse na cadeira. E tinha ao lado tinha um rapaz que está vivo, está com 88 anos, irmão Bill. Irmão Severino Luiz Freire, chamado Irmão Bill. Irmão Bill com as pernas cruzadas e os olhos fechados. Irmão Bill é o homem mais crente que eu conheci em toda a minha vida até hoje. Bill. Ele só Bill. tem os pés na terra. A mente é 24 horas no céu. Ele ora 8 horas por dia de joelho. Meu Deus. Ele tem muita comunhão com Deus. Irmão Bill orando e o rapaz cortando meu cabelo. Depois ele parou assim, olhou para mim e disse: o senhor poderia ler um versículo da Bíblia? Eu digo: posso, sim, senhor. Ele abriu a Bíblia, 1 Coríntios 6, verso 15, 16, 17, 18 e 19. O senhor poderia ler? Posso. Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos, em vossos espíritos, quais pertencem a Deus. Pronto, acabou-se. Precisou pregar mais. Pronto. Fechou a Bíblia e eu comecei a chorar. Desmontei-me num pranto que se ouvia de longe. O meu choro era o choro de Jacó, chorando altissonante. E a cadeira tremia, e ele não conseguia fazer mais o meu cabelo, porque a cadeira tremia. Estava um rangidozinho, né? E ele, glória a Deus. E o irmão Bill sentado dizia: complete a tua obra, Jesus. Batiza este homem com teu espírito. E o barbeiro dizia: se Deus converteu o teu coração, tu serás o segundo Paulo. Aí eu em lágrima olhei para ele: quem foi Paulo? Ele foi o maior apóstolo dos gentios, homem que pregou o evangelho no seu tempo. Você vai conhecer países e países. Deus lhe chamou para a pregação do evangelho. Aquilo enobreceu minha alma. E fui me restaurando, ele me deu água, aí terminou de cortar meu cabelo, pegou a mesma Bíblia e me deu de presente. Já saí convertido. Era 15 de agosto de 68. Era uma sexta-feira. O senhor aceitou Jesus dentro de uma barbearia. Ele não fez o convite, eu aceitei dentro de mim. Voltei para a casa dos meus pais, um alpendre muito grande, coqueiral. Nós somos donos de propriedade de coqueiros, muitos coqueiros na beira do mar e gado. E aí, aquela conversa de papai com a mãe, pessoal ali conversando, eu já não gostei mais daquele ambiente. Fui lá para o fundo do quintal. Disse: bom, eu não conheço a Bíblia, mas eu vou abrir aqui, onde der eu leio. Abri. Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmos. Vós fostes comprado por bom preço. Glorificai a Deus em vossos corpos, em vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Chorei de novo sozinho, lá no fundo do quintal. Voltei para um coqueiro que tinha na frente da casa dos meus pais, tinha um banquinho, coqueiro carregado de coco, e o pastor estava observando, morava vizinho de mim, e eu queria matá-lo com a foice, 8 dias antes. Quando parti com a foice para colocar a porta dele dentro, 8 filhos dele clamaram: o sangue de Jesus tem poder. E eu caí durinho no chão. Os colegas me tiraram dali, atônito, e eu não sabia por que aquela queda, por que eu perdi as forças. Deus estava me chamando para que 8 dias na frente acontecesse isso na barbearia. Chorei novamente na frente do coqueiro que eu estava sentado, e chegou a noite, a cálida noite chegou. O candeeiro de gás acendeu no templo. Mas eu não podia entrar. Nós não tínhamos luz elétrica. Era culto dos crentes, culto de doutrina, era só para os irmãos. Tinha que ter a carteirinha, eu não podia. Eu digo: eu sei o que eu não posso entrar, mas eu vou ficar do lado de fora e vou procurar uma brecha em uma das janelas e vou assistir o culto do lado de fora. E fiz isso, corri para lá e o que mais tinha era a brecha das janelas.
Eu estava na brecha. A Bíblia diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha. Eu coloquei meu olho assim, ficava na brecha ouvindo. E o pastor falou para o barbeiro: falasse de Jesus para o filho do nosso proprietário. Fizesses o convite para ele aceitar Jesus hoje, e o barbeiro fez assim, que não fez. Fez mesmo. Se ele morrer hoje, Deus pedirá o sangue dele a você. Na mesma hora, o anjo do Senhor chegou na frente dele e disse: Manuel, o moço está lá fora. E sumiu. Aí Manuel ouviu a voz, levantou-se e saiu. Quando chegou na frente, assim, no claro da luz, ele abriu os braços, eu abri também, daquele abriu de lá. Quando eu abracei Manuel, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Meu Deus. Do lado de fora. Já entrei falando em línguas. Foi uma festa da igreja. Jesus batizou vários outros irmãos. Era 15 de agosto de 68. Vocês não eram nascidos ainda. Não, Ali não era mesmo, não. Ali nasceu um crente em Jesus que até hoje sirva a ele com muita alegria. Acho que aqui, só na sala mesmo, aqui, só o pastor Elias, que está lá no cantinho, ó, que dirigiu para o senhor. Vou fazer diferente agora, vou fazer umas perguntinhas assim, mais objetivas e também para o senhor responder. É difícil responder essas perguntas até rápido, mas eu vou deixar o senhor tomar uma água também, porque o Starley está aqui. Eu queria que ele explicasse mais ou menos o dilema lá no seminário, como é. Por exemplo, uma pergunta dessa cria um dilema lá no seminário. O dilema é uma dúvida que cria grupos, né? Um defende uma coisa, outro defende outra. Os salvos vão passar pela grande tribulação. Como é que é lá no seminário? Eu vinha falando pro reverendo, de 2 anos para cá, eu tenho aplicado a estudar o livro de Apocalipse. E aí que eu sou mais ou menos assim. Deus nos permitiu servir Ele nessa denominação que nós tanto amamos. E eu tenho pregado justamente o pré-tribulacionismo mesmo. A uma das igrejas de Apocalipse, Jesus falou que caso a igreja continuasse fiel a Ele, eles livraria da grande tribulação que haveria de vir sobre todo mundo. Embora a palavra é direcionada a uma das igrejas, mas Jesus fala de um momento um momento de tribulação em que virá todo mundo. Então o que eu creio é o seguinte: eu creio justamente que está no artigo 13 do Credo das Assembleias de Deus. Jesus vai voltar, a igreja não vai passar pela tribulação, vão ser 2 fases distintas. Eu acredito que, consequentemente, nós, desse momento, estaremos livres. Agora, eu estou aqui lembrando o pastor Johnny. Uma certa feita, eu estou vendo o Marcos comentar sobre isso. O Johnny estava um dia na sala de aula e apresentando justamente, né, essas 3 perspectivas: pré-tribulacionismo, mesmo tribulacionismo e pós. E aí, no final, parece até que o Marcos combinou com uma das perguntas que fizeram ao Johnny. O Johnny desenvolveu bem o tema do pré-tribulacionismo, apresentou os argumentos e, no final, o professor perguntou para ele: você tem certeza que é isso? Ele falou assim: pastor, eu tenho certeza sim, o que tiver de ser, será. Eu nunca vou esquecer dessa frase. O que tiver de ser, será. Mas nós pregamos isso, ensinamos isso. É importante. Eu lembro que as primeiras conclusões que eu fui tirando a respeito do livro de Apocalipse, e é justamente, Marcos, com sua permissão, quero aproveitar e me dirigir uma colocação ao reverendo, que é justamente, eu tenho percebido, pastor, que principalmente a nossa denominação, viu, Marcos, pastor Moisés, com o tempo, os temas das nossas pregações andaram mudando. Pelo que eu vejo, nos nossos primeiros anos nós pregávamos muito a questão da doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo, consequentemente com pregações de cunho escatológico. O tempo foi passando, nós enfatizamos muito a questão das curas divinas, cruzadas, evangelismo em massa, e continuávamos pregando a respeito da volta de Jesus e dos momentos escatológicos descritos em Apocalipse. Eu vinha conversando ontem, eu vi até um trecho do pastor Napoleão ontem na Vigília Casa de Deus, explicando justamente sobre essa questão do perigo por pregar o coaching. Ele explicando que coaching é para empresa. O púlpito, não é palco, né?
O púlpito é púlpito e não é palco. Eu queria perguntar, justamente, pastor Marcos Sérgio, com sua autorização, ao reverendo, qual que é o conteúdo que o senhor vê desses pregadores contemporâneos? Estão certos, não estão? E qual que deve ser essa mensagem, pastor? Principalmente quando nós estamos falando sobre pregadores que pregam em eventos assembleianos. A mensagem ela tem que ter 3 elementos fundamentais. Primeiro, uma mensagem verdadeira, ela tem como base a glorificação do nome de Deus. Segundo, a salvação do perdido. Terceiro, a edificação da igreja. São os 3 elementos fundamentais que dão consonância designativa àquele que prega o evangelho. Para outros fins explorativos, você pegar verdades truncadas, sem paralelismo, e formar daquilo ali uma crença doutrinária para fins explorativos, isso não é cabível dentro da nossa identidade assembleiana. A Assembleia de Deus ela tem uma identidade que não pode ser rasgada, nem foi autorizado por ninguém rasgar a sua identidade. Nós somos arminianos e somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas clássicos. Paulo fala de forma de doutrina que vos fostes inteirado. Cada agremiação religiosa, digamos assim, tem seus parâmetros doutrinários. Os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas e os irmãos assembleanos. O que come não despreza o que não come, porque Deus o recebeu como seu. Então, o parâmetro da Assembleia de Deus é esse. Na soteriologia, nós somos arminianos. Na escatologia, nós somos pré-tribulacionistas. Você citou aí agora mesmo Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, não na hora da tentação, mas da hora da tentação. Não é na, é uma contração da preposição. 1 Tessalonicenses 1:10 diz que Jesus vai nos livrar da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5:9 diz: Deus nos guardará da ira. Deus não nos destinou para a ira. Isaías 26:20 diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira. Período danoso da ira sobre a terra de Sofonias 1:14-15 é drástico. Seria um noivo muito sem coração deixar sua noiva sofrer as inclemências da grande tribulação. É um período de angústia. A palavra angústia no original grego é aporia. E aporia quer dizer incapacidade de se encontrar saída. É um período inclemente. Os homens terão ânsia. Ânsia quer dizer vontade de morrer e não morre. A Bíblia diz que era impossível que Jesus ficasse preso pelas ânsias da morte. Ele deu-se. Foi o único homem na história cabível que disse assim: eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomar, e tornou-se primícia dos que dormem. Como se ele é primícia dos que dormem? Isso é um paradoxo. Diante dele 7 ressurgiram. Como é que ele ainda é primícia? Hein? Temos que ver essa incógnita doutrinária. Claro que ele se tornou primícia, isso não maculariza a sua palavra, porque na realidade sumária dos fatos é evidência. Lázaro, por exemplo, de 11 de João, não ressuscitou. Aquilo não é ressurreição. Aquilo é ressuscitamento. No ressuscitamento você ressurge e morre de novo. Na ressurreição você ressurge para nunca mais morrer. Por isso que ele é primícia dos que dormem. Reino milenial. O milênio Israel. Bom tema, Marcos. O milênio e Jesus, o milênio e a terra. O meu ensinador sobre o milênio, um dos homens lindos, João de Oliveira. Foi uma pena que vocês não conheceram. João de Oliveira era um homem que tinha tanta comunhão com Deus, que na última aula que ele estava dando sobre nós, o milênio Israel, ele foi arrebatado por 26 horas fora do corpo. Ficou no céu 26 horas. E João Colenda Lemos, presidente do IBP, onde o Maurício Santana fez IBP, João Colenda Lemos botou o joelho no chão e disse: Senhor, quem está falando aqui é Colenda. Esses homens tinham intimidade com Deus. Quem está falando aqui é João Colenda, hein? Eu quero o João de volta. João está me fazendo falta. E o Senhor disse: João,
A oração de Colenda chegou aqui, tu vai voltar. E ele viu a lamazinha, aquele corpinho lá embaixo. 26 horas e voltou e cumpriu o resto do seu ministério. Reino milenial na terra ou no céu? O reino milenial o milênio é o seguinte, você não deve, pode, mas não deve, espiritualizar demais, nem materializar demais. É uma teocracia. É o governo de Deus implantado em Jerusalém. Jerusalém não é só muro. Jerusalém não é só aquele muro das lamentações, construído por Herodes. Jerusalém não é só vias, não é só monte. Jerusalém tem um histórico espiritual mais profundo. Jerusalém é a capital eterna do universo. É ali onde Deus estabelece o seu reino milenar. É ali onde será absorvida pelos moradores da terra a última dispensação de Deus com os homens. A sétima, a do milênio. Há 3 evangelhos. Evangelho da graça, pregado pela igreja, está terminando. Evangelho eterno, que eu queria pregar ontem, mas não deu mais tempo. Evangelho eterno é pregado por 3 anjos na grande tribulação. Apocalipse 14, versos 6, 7, 8 e 9. 3 anjos saem gritando, porque na grande tribulação o anticristo vai erigir uma imagem. E todos vão adorar esse sistema filosófico e religioso. Quem não adorar, serão decapitados. 3 anjos trazem na mão o evangelho eterno e gritam, altissonante: não adorem a besta nem a sua imagem. Isso é pregação. Adore a Deus. Adore a Deus. Quem romper são os rabiscos que ficaram no caminho, a remoção do molho sacerdotal. Quando eles não adorarem a besta nem a sua imagem, serão decolados, decapitados. Haverá muita morte na grande tribulação. Serão martirizados na grande tribulação. Mas aonde eles aparecem? E entra aquele hino, não se pode matar um crente. Ele entra no capítulo 7, verso 9. E eles aparecem com palma nas mãos. Igreja não recebe palma. Igreja recebe pedra branca e novo nome. Palmas é mártires. E o versículo 3 responde, eles, quem são estes? De onde vieram? Aí o 14 responde. Bíblia se responde com Bíblia. Estes são os que vieram. Uma tradução diz, da grande tribulação. Está errado. O original não é da, é de. De grande tribulação. Não é da, não é uma contração da preposição. É uma preposição sim. Por que não é da? Porque é de. Porque eles não vieram só daquela tribulação vigente. Eles vieram de todas as tribulações excêntricas na terra. Eles vieram do Coliseu de Roma. Eles vieram da noite de São Bartolomeu na França, quando os crentes foram queimados. Eles vieram da Praça Vermelha de Pequim, quando em 48 e 49 Mao Tse-tung mandou matar todos os pastores e queimar todas as Bíblias. Você sabe que a China é o país que tem o maior número de viúvas. É a China. Então eles vieram de todas as tribulações vigentes na terra. Não foi só daquela. Então não é da grande, é de grande tribulação. Então isso é correto. De tal forma que o grego vai se contextualizando, se situalizando e se modernizando. Você tem que acompanhar a gramática clássica grega, para você não contradizer a expressão da palavra. Porque ela tem veemência profética. Você tem que ter cuidado e critério. Então, hoje, se você me chamar para pregar, eu gosto de pregar. Mas eu gosto mais de ensinar. Para líderes, para a cabeça. Legal. E eu gosto de falar para quem é inteligente. Eu não gosto de Bíblia com dicionário e concordância, porque eu vou ficar escravo daquilo. Eu gosto de explorar o campo da minha mente. Eu tenho uma mente fértil. Eu tenho que explorar a minha mente. Eu tenho que absorver a palavra e armazenar no meu HD. Muito bom. E eu tô E que HD, aprendendo. né? Que HD. Poderoso. 144 mil de Apocalipse. Literal ou simbólico? Bom, a Bíblia tem 3 linguagens. A linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem alegórica. Cuidado com as alegorias. A linguagem mais fiel na Bíblia é a linguagem literal. Quando a Bíblia fala que Jesus andou no jumento, não aumente, não. Não diga que foi num como é esses carros de luxo, como é o nome? Limousine. Não diga que foi limousine. Foi no jumento mesmo. Quando a Bíblia diz que houve 3 anos e meio de seca, é 3 anos e meio de seca. Isso é literal. Então, é 144 mil literal. É uma equipe de homens que Deus preparará para pregar o evangelho do reino. A Bíblia diz, e quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo? O evangelho que a igreja prega não é para todo mundo.
O evangelho que a igreja prega é para todas as gentes. O evangelho de todo mundo é o evangelho do reino, que é o evangelho do fim, que é a última dispensação de Deus com a humanidade. Então existem esses três evangelhos. O evangelho do reino, o evangelho eterno e o evangelho da graça. A graça, ela cresce com a prática e decai com o desuso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. A graça não busca o perfeito, mas onde está o imperfeito? Onde está Mefibosete? São os valores da graça. São históricos, disciplinadores, equânimes, porque são doutrinários. Nesse quesito alegoria, rico e Lázaro, alegórico ou real? Visto que Jesus deu o nome Lázaro. São parábolas, né? São parábolas. Ali. São lições práticas com um sentido absolutamente verdadeiro. Sim. Né? Então, Jesus contou uma história a respeito da eternidade, ok? Mostrando a cadência temática do rico, crendo nas suas riquezas e desprezando a salvação, e mostrou a qualidade do mendigo em Chagas, né? Que era humilhado pelas pessoas. E isso você vê ainda hoje. Hoje, mas não. Mas eu já preguei o evangelho derramando meu sangue. Eu já fui pastor de lugar que eu não podia sepultar meus crentes, né, no cemitério, que a Igreja Católica não deixava. Em 69 eu era pastor na zona da mata de Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont. Né? Eu pregando e o padre apitava e as crianças vinham e jogavam pedra na gente. Era eu e mais 2 casais de velhinhos, eu tocando acordeão, cantando e pregando. Então, havia muita perseguição de primeiro, né? Então, esse Lázaro, ele embrionariamente e dentro da patologia doutrinária, ele representa os crentes que receberam a salvação através de um processo legal, mas um processo dolorido. Né? E eles estão agora legitimados pelo Senhor para que a essência da salvação, enquanto o rico. Por isso que a Bíblia diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, não é dessa agulha, não é? Do que um rico ter a salvação. Porque as pessoas que são mais afortunadas, eles fazem daquilo ali o seu próprio reino aqui na Terra. Eles não conhecem esse panorama sintético ou doutrinário da vida eterna. Porque o que é a vida para nós? A vida, primeiro, é um conto ligeiro. O que é a vida? Lançadeira de tecelão. O que é a vida? Sombra que declina. O que é a vida? Navios veleiros. O que é a vida? Correio. O que é a vida? Vapor. O que é a vida? Neblina. O que é a vida? Flor da erva. Então, a cada dia que você vive, você se distancia do berço e se aproxima da sepultura. Nós estamos indo de campanário a campanário até chegar no túmulo. Agora, os crentes têm uma esperança fundamentada na palavra. Né? Jó disse, ainda que eu morra, eu verei o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é histórico. Né? Ele não via que a sepultura era o fim. A sepultura é apenas um lugar onde é depositado o corpo da humilhação. Né? O espírito que mora aqui dentro desse tabernáculo sobe e fica no estado intermediário, aguardando a ressurreição do corpo, em estado de consciência. Porque João viu eles clamando, se clamavam, estava consciente. Esse negócio do sono da alma, isso não é verdade dentro do contexto teológico. Entendeu? Então a alma, ao desintegrar-se daqui, ela entra, porque quando os crentes são tirados daqui pela morte física, eles não entram no paraíso só, eles entram acompanhados de anjos. Na parábola está aí, anjos levaram. Então são os acionistas de Deus que promovem o regalo, como dizem em espanhol, dos crentes na eternidade. E o paraíso não é um estado de causa, é uma realidade sumária. Né? Porque na eternidade você tem uma identidade pessoal, você não vai morar num lugar onde você seja mais ignorante do que na terra. Nós não reconheceremos uns aos outros, não nessa dimensão. Isso é muito fraco. Essa patologia física, isso é... Paulo disse, enquanto eu estiver neste corpo, eu gemo, mas eu espero a redenção deste corpo para habitar com o Senhor, que isto é muito melhor. Então, quando nós subirmos para lá, nós levaremos 3 lembranças daqui. Tudo aquilo que nós fizemos aqui relacionado com ouro, com prata e com pedras preciosas, divindade, resgate e dons sobem.
Quais são os que não sobem? O que eu fiz aqui, relacionado com madeira, pai de feno, é obra da carne, enfim. É o corpo do pecado. Lá na eternidade, você não se comunica com palavras, você se comunica com olhar. Porque tudo é completo. Você olha para mim, eu olho para você, a gente descreve a apologia total do céu. Você vai dizer para mim, valeu a pena. Paulo disse, aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiram, não desceu ao coração do homem, são essas coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Vai além do nosso entendimento. É aquele hino da harpa que cantamos, muito além do nosso entendimento. Então eu vou reconhecer vocês na eternidade, não é nesse grau de familiaridade carnal, patologicamente física, não, é uma dimensão estritamente espiritual, vai além disso aqui, muito além de tudo isso aqui. Nós não levaremos essa lembrança daqui, porque se levasse qualquer lembrança daqui, o céu deveria de ser céu. Esse gozo que a gente sente aqui é muito pouquinho em compensação à grandeza. Isso é o prenúncio, isso é o embrião. A realidade sumária dos fatos está para acontecer a qualquer momento, num abrir e piscar. Não é fechar, é pisco. 3 milésimos do segundo, um átomo do tempo. Está chegando a hora. Olha essa imagem aqui, o monumento da ONU, que gerou discussão, comparando a besta do Apocalipse, eu acho que do capítulo 13, a semelhança de um leopardo, mas tem pés de urso e boca com leão. O que você acha? Eu cheguei em Bruxelas com a minha esposa, na Bélgica, né? E a gente foi ao Parlamento Europeu. E quando chegamos lá, encontramos uma estátua bem grande e um homem segurando uma besta. Aquele já ficou assim. Uma estátua bem grande. Depois, 11 mastros na frente, 11 bandeiras. E um mastro no meio sem a bandeira. A minha esposa conhece um pouco de francês e inglês, aí falou com um cidadão e perguntou por que aquele mastro não tem a bandeira. Ele riu. Nós estamos esperando o nosso futuro líder colocar a sua bandeira. Então o embrião está todo formado, essas coisas todinho tem que acontecer. Deus é um perito profissional espiritual. Ele fisgou o peixe, está dando linha, ele vai puxar a hora que ele quiser. Mas está tudo no absoluto controle de Deus. Essas coisas têm que acontecer. Daniel tem 12 capítulos. 6 históricos e 6 proféticos. Né? Esses 6 proféticos, eles são embrionariamente, estão se literalizando a cada dia diante dos nossos olhos. Né? Então, os homens, Deus usa a própria inocência dos homens para se cumprir a palavra. A palavra tem que se cumprir. Deus traz à existência o inexistente, explica o inexplicável e transforma o ordinário em extraordinário. Então, Deus traz à existência essas coisas. Então, esse embrião está formado. Agora, temos cuidado para nós não delirarmos no campo escatológico e a escatologia não perder a essência. Eu acompanho isso, houve um tempo que a escatologia ficou desacreditada. Por causa dessas ilusões. Surgiu uma coisa, chegou o besta. Está chegando, olha, essa vacina, cuidado, eu posso vacinar, pastor? Eles falam para mim, será que não é a marca da besta? E aí, como é que tá? A virada do século. Como é que é? A vacina da Covid é ou não a marca da besta? Não, porque sempre houve pestes, né? Vamos começar com a peste bubônica, peste negra. Dizimou milhares de pessoas, a gripe espanhola dizimou, a tuberculose, que começou em 1850 até 1950, 100 anos, sabe quanto ela matou? 1 bilhão de pessoas, só a tuberculose. Então Deus está gritando na terra, trombetas estão falando, né? Por todos os lugares. O homem tem que ter sensibilidade auditiva para entender a voz de Deus. Por exemplo, Mateus 24. Tem 51 versículos. Você sabe quantos elementos proféticos tem ali? 40. Então eu tenho matéria ali para 40 noites. Eu tenho 40 elementos proféticos dentro de Mateus 24. E ali nós temos 3 tempos ávidos da profecia. Mateus 24 tem profecias que se cumpriram, Mateus 24 tem profecias que estão se cumprindo, e Mateus 24 tem profecias que vão se cumprir. Passado, presente e futuro.
Se você contextualizar, o templo já se cumpriu. Uhum. Não é o tempo de Salomão, nem de Zorobabel, é o tempo de Herodes, que já se cumpriu, com a matança dos judeus no ano 70. O princípio das dores, isso é uma metáfora. Segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir até 100 contrações. Essas contrações elucidam como sinais. Então, a grávida está dando contrações. A qualquer momento vai aparecer a criança, que é a volta de Cristo. Então, nós sabemos que Jesus virá uma vez em fases distintas. Ele virá uma só vez, mas em duas fases. Na primeira, para a igreja, na segunda, com a igreja. Na primeira, os incrédulos serão deixados, na segunda, os incrédulos serão dizimados. Na primeira, haverá segredos, na segunda, haverá lamentações. Na primeira, ele virá nos ares, na segunda, ele virá no Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada aonde? No monte. Onde Jesus pregou o primeiro sermão? No monte. De onde ele foi crucificado? Do monte. De onde ele subiu ao céu? Do monte. E de onde ele voltará em glória? Zacarias 13, verso 6. Sobre o Monte das Oliveiras. Então, Salomão já viu isso e descreve: esta é a voz do meu amado. Ele aí que já vem pulando sobre os montes. Ó, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gama, o filho do veado. Ele aí, reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou e a voz do Espírito ouve-se em nossa terra. Então isso é uma cadência temática e designativa dentro do campo da escatologia bíblica. Sim. Jesus está voltando nessa era. Eu sou da geração da figueira. Eu sou. Era isso que eu ia perguntar para Eu o senhor sou. agora. Eu nasci em 48. Eu completo o ano com Israel. Com Israel. Isaías 66 e 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma nação num só dia? Os estrangeiros olhavam para Israel e diziam: canta o canto de Sião. Dizia: como poderemos entoar a canção de Yahvé em terra estranha? Mas hoje, se você pegar um avião aqui e for para Jerusalém, você escuta o canto de Sião. E eles cantam assim: Col de Baleiva, Penima, o veste-o de Omia, o tivaste que teino mirracadima, Lolo amadi viru xalaim. Ó a vida tivaste que teino mirracadi ao penil farsim. Ou tivaste que teino barraque Sion. Viru xalaim. É o hino nacional de Israel. E que tiver a esperança. As nossas esperanças ainda não terminaram, de no ano de 2000 está em nossa terra Jerusalém. Enquanto arde no peito da alma judia, as nossas esperanças estão em ti, Sião. E que tiver a esperança, profecia, Isaías 66, 8. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, pastor Apoliel. Mateus 24, né? A questão da figueira, que não passará outra geração. São 3 árvores: oliveira, videira e figueira. Jesus não passará esta geração. Então eu nasci em 48, uma geração hoje, na somatória dos fatos e dos acontecimentos, ela está no Salmo 90, né? 70 e 80 anos. Né? Se é 70, Jesus não veio ainda. Passou. Se é 80, 2028 está chegando. Eu não estou elucidando que Jesus veio no ano de 2028. Ele pode chegar agora. Eu estou analisando e conjecturando fatos proféticos em evidência dentro da palavra. Né? Então nós estamos à beira do maior acontecimento da história, que é o rapto da igreja. Será uma coisa fantástica, fantástica. Esse tal de arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, isso é uma coisa séria. E 1 Coríntios 15 e 52 disse: no momento, eu falei ontem, a palavra num momento, no original grego, é era atômica.
Não era, e momento é atômica. Então Paulo estava dissertando para a igreja de Corinto. Jesus não vem agora não, gente, calma. Ele vem na era atômica, porque o pessoal pensava que era naqueles dias. Então Jesus está vindo agora, na era atômica, na era dos foguetes espaciais, na era da bomba atômica, na era dos foguetes teleguiados. Olha, Estados Unidos, a China, a Rússia e a Coreia do Norte têm um potencial atômico de destruir o planeta Terra 35 vezes, em 42 minutos. Entendeu? Então Jesus, as potências dos céus serão abaladas. O que é céu no grego? Curanon. O que é curanon? Derivado do urânio. O que é urânio? Produto que se fabrica bomba atômica. Aí Pedro diz, os céus que agora existem haverão de passar com grande estrondo. Está na palavra. Então vai haver explosão atômica na Terra. Tem 3 guerras que vai aparecer ainda. Gog e Magog é uma guerra. Armagedon é outra guerra. E Gog e Magog, depois do milênio, é outra guerra. Apocalipse 20, verso 8. São 3 guerras que vai haver. São subsequentes. Eu fico aqui o dia todo. Pastor, vai haver conversão? Porque aqui eu vou sair daqui e grande- já vou direto para o na Congresso. grande Muita, tribulação. muita conversão. E a segunda pergunta é, como é que seria essa ação do Espírito Santo no período da grande tribulação? Não, não tem ação do Espírito Santo. A salvação é pela fé e pelo sangue. Rejeitou a mensagem do falso profeta, pau, cadeia e porca e guilhotina. É salvação por fé e sangue. O Espírito Santo já levou a O igreja. Espírito Santo já vai estar O na... Espírito Santo é Eliezer da graça. Ele vai apresentar a igreja. Eliezer pegou Rebeca e trouxe e encontrou o filho do seu Senhor no campo. Assim o Espírito Santo. Essa é a pedagogia do arrebatamento. O Espírito Santo é representado por Eliezer, encontra o filho do seu Senhor no campo. E o filho do seu Senhor, que é Cristo, pega a noiva e leva para a tenda de Abraão, que é as bodas do Cordeiro. Isso é uma causa também porque a Assembleia de Deus não prega salvação pós-arrebatamento, né? E às vezes na ignorância a gente ouve muito disso. Ah, se eu não for no arrebatamento, eu tenho uma outra oportunidade. Não, a melhor mesmo Nós é não pregamos isso. bem-aventurado, felizes são que participam da primeira ressurreição. Isso. Entendeu? Agora, a política soteriológica de Deus, eu não entendo Deus. Porque Deus não permite se esquadrinhar pela regra de 3 simples e composta. Deus não permite se esquadrinhar por teorema de Pitágoras e de Pitô, nem é produto de hipotenusas. Deus é um ser que permite ser revelado quando você desce a escandinho da revelação. Estado de dependência de Mateus 5. Dependência, pobres ali é dependentes. Quanto mais dependente, mais revelação. Um Deus que tem intestino espiritual de salvar Manassés, ele já me disse quem ele é. Não precisa dizer mais nada. Manassés foi o primeiro infanticida da terra, matador de criança, rapaz. A polícia pega aquele homem nos pés de espinhais, não sei o que ele fazer ali. Mete na cadeia o homem se arrepende. E Deus perdoa e ele termina em comunhão com Deus, restaurado o reino e a salvação. Que Deus é esse? Eu não posso limitar dentro do meu cérebro, do meu cerebelo, da minha protuberância, do meu bulbo e do meu encéfalo. Eu não posso limitar esse Senhor. A política de Deus é não perder esse tal de homem transgressor, desobediente, réprobo contra a fé. Mas Deus marca de per si este homem para salvar. Quantos Saulos foram transformados e outros que serão transformados. E eu estou pregando na igreja isso. Se o tronco é santo, os ramos também são. Eu estou advogando que você não vai perder sua família. As suas orações têm sido ouvidas por Deus. Pastor, a marca da besta, literal, alegórica, qual a leitura do senhor sobre isso? Olha, existem assuntos na Bíblia tão interessantes que Deus abre uma porta. Existem outros que Ele só permite que vejamos pelo um buraco da fechadura. É o caso, né? É o caso. Então, Deuteronômio 29, 29, né? As coisas reveladas traz gozo. É para nós. As coisas não reveladas, porque Bíblia não é regra de 3 simples e composta. Você não vai entender Bíblia pela cabeça. Você entende Bíblia pelos anais da alma. É diferente. Né? O som do evangelho é festivo na alma. E não somente na mente. Não é uma regra de decorar, uma decoreba. Então isso é muito... Eu creio que seja um sinal literal. Eu creio que seja literal. Promovida pelo anticristo na quiescência promovido pelo falso profeta na quiescência do anticristo. Que o anticristo era um déspota mundial e governamental que possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes. Judeu? O anticristo será judeu? Leitura do senhor? Eu creio que na minha leitura o anticristo será um judeu ateu. Ateu. Porque tem 2 tipos de judeus.
aos judeus, judeu sionista, não é judeus verdadeiro. O pessoal confunde, é o país sionista. Judeus sionistas são judeus casarianos. Judeus casarianos são judeus que viveram no antigo Império Mongol de Gengis Khan. A Bíblia diz, lá se dizem judeus, mas não são as mentes. Judeus ortodoxos puro sangue tem pouco. Aqueles que vivem a Torá 24 horas. Não é aquele judeu que vai no mundo da alimentação, bota um bilhetinho lá e fica batendo a cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por isso que tem judeus na Bíblia que receberam 2 juízos, o juiz do Evangelho e o juiz da lei de Moisés, que são judeus ateus. Então eu creio. Por que eu creio que ele é judeu ateu? Porque como judeus ele conhece o segredo do culto e como ateu ele se ostenta contra tudo que se chama Deus ou se adore. Então eu creio nesta linha que eu penso. Né? Isso eu aprendi, sabe de quem? Samuel Nistro, que foi o maior doutrinador do país, a 2ª geração de pastores. Gente, eu vou falar um negócio. Eu ficaria aqui o dia todo para ouvir o senhor. Mas O gafanhoto por um peso já perece o apetite. vamos aproveitar aqui que para a gente almoçar. Pastor, Reverendo Napoleão, eu tô achando que a gente vai fazer muito podcast aqui. Vamos, mas claro. Eu acredito que os assembleanos precisam ouvir muito. Eu tinha muita pergunta aqui. O castigo do ímpio, ele é eterno. Esse é um tema, pastor, que é horas e horas. É horas e horas. E o senhor é a sumidade mesmo. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do senhor em ministério. Thank you very much. God bless you, my brother. Deus abençoe. Inglês da Paraíba. E eu vi que o senhor também é um tenorzão. Forte. Forte. Vamos cantou na vigília, ontem foi impressionante. Voz de Colocou o trombeta. ministério de louvor no É bolso. mais caro, pastor, levar o senhor cantando e pregando desse jeito? Nada, é a mesma Só coisa. R$2 a mais. Dá 2 mil a mais se ele canta também. É a benção. Olha, o senhor tá com uma força, um vigor, de um adolescente, de um jovem. Meu abraço fraternal ao meu querido bispo, pastor Sim. Oídes José do Carmo. Querido, e a pastora Neuza, um grande abraço para os dois. Vamos enviar esse recorte lá para o bispo, mandando um abraço do senhor. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, viu? Do senhor vir, foi de grande valia para a gente que está aqui. E para tantos outros que vão assistir. Que Deus te dê muita saúde. Amém. Meu avô viveu 98 anos, então eu não vou limitar a graça de Deus, o favor dele, mas eu vou dizer que o senhor viva até 98 anos, que Amém. eu acho que é uma idade bacana. É. Que Deus te dê essa força para ir e realizar, tá bom? Amém. Arnold Starley, Deus te abençoe. Deus abençoe, Marcos. Fica aqui meus mais sinceros agradecimentos. Vamos fazer assim. Toda vez que eu trazer o reverendo Napoleão Falcão e outros, né, que nós gostamos, uma Isso. crise soluço terrível aqui, mas nós vamos fazer passar aqui pelo Blackcast. Isso, Tá bom? Moisés. Bom, Valeu, hein, Moisés? agradecer aqui, pastor Marcos Sérgio, pelo convite e poder aqui conhecer de fato, né? Reverendo Napoleão Falcão, Deus abençoe grandemente sua vida. E o amigo Obrigado, pastor pastor Alma. Moisés. Pastor Napoleão Falcão. Quero agradecer a você, pastor Marcos. Marcos, que significa no hebraico martelo grande. Pastor Moisés, tirado das águas, e esse aqui, sua eternidade vai revelar. Arnold Schwarzenegger. Deus abençoe a querida igreja no estado de Goiás, em Goiânia, nosso querido bispo, e todos os demais pastores, colegas, amigos, que na somatória de todos esses valores estão trabalhando em prol de uma causa singular, nobre, Amém. potentíssima, fidedigna, real, plena e absoluta, que é o reino de Deus na terra. Deus abençoe a todos vocês, muito grato por esta oportunidade e até outra oportunidade, se Deus assim permitir. E ele a vai paz do Senhor, permitir. a paz do Glória a Senhor. Deus. Gente, estamos encerrando aqui a entrevista com o pastor Napoleão Falcão. Semanalmente nós temos um convidado aqui. Nós estamos aqui porque tem patrocinadores, a Rádio 7 que veste a moda masculina e a Faculdade Realiza. Eu agradeço muito a sua audiência. Nós estamos aqui no YouTube, mas estamos no Spotify e Apple Podcast. Deus abençoe a todos. Grande abraço.